de Cara com Carã está de volta aqui pela TV Rio Preto e eu fico tão realizada quando eu sento aqui e começo a conversar com algumas pessoas da cidade, eu realmente me realizo profissionalmente. E hoje, gente, eu tenho uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que a hora que vocês tomarem conhecimento da presença dela aqui, vocês vão falar, ô Cida, mais uma vez você acertou no alvo. E realmente eu acertei. Há muito tempo eu queria trazê-la no programa. Mas agenda, vocês sabem, né? Pessoa muito importante, tem agenda lotada. E é com muito prazer que hoje eu recebo aqui no meu programa a médica ginecologista, obstetra, sexóloga, Maria Zélia Carvalho da Silva Correia. Que nome bonito! Grande. Você também é uma mulher muito maravilhosa, né? Obrigada. Tudo Você bem? É muito simpática, muito calorosa, viu? Sabe acolher as pessoas. Estou me sentindo acolhida, então estou muito bem, estou me sentindo muito bem. Tá, muito obrigada pela presença. Mas, doutora, a primeira pergunta que eu sempre formulo para o meu convidado, quem é você? Eu gosto que você traça um pequeno perfil, porque de repente o seu perfil eu conheço, mas algumas pessoas não te conhecem. Eu sou inteiramente médica. A profissão se associou à minha pessoa, que praticamente eu não sei nem distinguir entre eu, personalidade, e eu, profissional, certo? Então, me sinto médica, me sinto, assim, profissionalmente realizada, tenho uma família maravilhosa, filhos bem encaminhados, de caráter, independentes financeiramente. Então, eu estou numa fase muito boa, apesar do envelhecimento trazer algumas perdas, mas os ganhos que tive se sobrepõem a tudo isso. Graças a Deus, né? Mas, doutora, você, tanto você como o seu marido Aníbal, vocês são cariocas, é isso, não? Eu não nasci no Rio, mas Não. eu fui criada sempre no Rio. Eu nasci na cidade do Porto, em Portugal. Olha, que chique! E então meu pai depois resolveu vir para o Brasil, achou que era um país de oportunidades. E ele veio mais tarde um pouco, o resto da família se juntou a ele, né? E aí estudei no Rio, comecei a cursar o 3º ano da escola primária antiga. E aí fiz o ginásio, que naquele tempo era o ginásio, o colegial, e fiz a faculdade no Rio de Janeiro. Então, a minha formação, porque diz que a época mais importante do ser humano é a adolescência, é quando você toma conhecimento do seu eu pessoal e social. Então, a cidade que eu me julgo mesmo é o Rio de Janeiro, porque as origens eu perdi um pouco. Mas foi lá que tudo começou. Inclusive, começou, já que você conhecendo o grande amor da sua vida, foi isso, não? Foi na faculdade. Nós entramos juntos no mesmo vestibular e cursamos os 6 Mas anos. já conhecia antes? Não. Não conhecia e inicialmente era um outro colega, nós éramos 80 alunos, 20% só, 10% só médicas, 8 médicas. Então veio o contato e no 3º ano de medicina nós começamos a namorar. Olha, e namoraram quanto tempo? Namoramos 3 anos, casamos no 6º ano. Continua namorando até hoje, porque Continua. o ano passado vocês fizeram uma festa linda, 50 anos de casamento. Você... Agora, no seu perfil, você estava dizendo para mim dos filhos. Tiveram 3 filhos. Falar um pouquinho de cada um. Está com quantos netos hoje? Temos 5. Temos, né? Tem chance 5. de crescer lá? Não, acho que está encerrada já está encerrada. Eu tenho uma filha mais velha, que é oftalmologista e faz tumores de retina, que, por força da especialidade, se transferiu para os Estados Unidos. Ela faz pesquisas também sobre tumores de retina e hoje ela mora em Cincinnati, no estado de Ohio. É professora titular de oftalmologia da faculdade, Aliás, da dias atrás eu vi uma matéria dela que você me mostrou, né? Exatamente. Ela operou uma enfermeira, um caso muito sério, e ela ficou curada com um câncer no olho. E ela fez uma cirurgia muito bem sucedida. E a enfermeira fez contato com a TV da cidade. Então, a TV da cidade fez questão de entrevistá-la para dar detalhes sobre a doença, sobre os procedimentos que foram realizados e dessa coisa fantástica que foi a cura da paciente. Que maravilha. Bom, e os outros? Então, Então, essa é oftalmologista, tenho a segunda que faz medicina nuclear, que mora em Santo André,
está muito bem também, tem clínica de medicina nuclear junto com o marido, que o marido também tem a especialidade de medicina nuclear. E tem 3 filhos, um deles retornou à origem, porque meus netos todos nasceram comigo e com meu marido. Ai, que máximo! Então, quando ele passou aqui em Rio Preto, ele falou assim, estou indo morar na minha cidade natal. Júlia. E ele está feliz aqui, está muito bem, ele está indo bem na faculdade também. E tem um filho. Ele não quis ser médico? Não. Ele disse que a carreira é muito... administrador de empresas, por exemplo? Ele, na verdade, é engenheiro agrônomo, né? Ah, é verdade. Ele é casado com uma cirurgiã dentista lá em Santa Fé. Uma ortodontista em Santa Fé. E ele continua morando lá? Continua morando lá. Vocês ainda têm as propriedades ali, tem um hotel, não tem? Não, só temos o hotel. Hotel. Inicialmente foi um hospital. Aí, quando nós mudamos para Rio Preto, nós o transformamos em um hotel. Olha Está aí. lá até agora. Eu acho que vocês fizeram um ótimo negócio, porque, infelizmente, você está vendo aí os hospitais, o que está acontecendo, né? Nós sentimos isso nos anos de 1800, o finalzinho do século XIX, né? Então, 1980. Como a maior parte dos nossos clientes eram do SUS e as tabelas do SUS não se reajustavam. E vivíamos uma época de hiperinflação. A inflação chegou a mais de 100% no ano. Então começou a ser muito difícil repor o material, porque a gente repunha por um valor, quando o SUS nos pagava, esse valor já tinha quase que dobrado. Sim. Além da tabela ser muito baixa, ainda tinha essa questão da reposição de material. Outra coisa que nos inquietou muito é que num hospital de cidade menor, a gente não pode acompanhar o desenvolvimento da medicina. Então, a questão da tecnologia, de você assimilar novas condutas. Os recursos também diminuem, né? Justamente. Quando nós mudamos para Santa Fé, nós ainda conseguíamos trabalhar no estilo de uma cidade média. A gente tinha recursos muito bons. Dificilmente a gente precisava de encaminhar o paciente. A gente começou a perceber que isso era cada vez mais frequente, a necessidade de remover, de transferir para um centro maior e a dificuldade também de manter a instituição dentro de um padrão de segurança, certo? Para o paciente. Então, resolvemos mudar para Rio Preto. Agora, eu vou falar sobre isso, mas o seu marido, ele é clínico geral? Ele é cirurgião geral. Cirurgião geral. Cirurgião geral. Ele passou, ultimamente, aí deu um sustinho em vocês, mas está tudo bem agora, Está tudo bem, ele operou. O casamento ainda vai durar anos e anos. Se Deus quiser, diz que está renovado. Nós estamos na torcida aqui, então. Viu? Mas como é que foi essa chegada para Santa Fé do Sul? Como é que descobriram? Vocês no Rio de Janeiro descobriram uma cidade aqui em Boca de Sertão, né? Isso foi ideia do meu marido. Eu não sou tão arrojada dessa maneira. Por mim, naquela época, eu ficaria no Rio de Janeiro, que era uma cidade muito bacana para se viver, tá? Muitos eventos, eu gosto muito de cultura, tinha muitos shows, muitas apresentações teatrais, etc. E eu estava muito bem, assim, adaptada à cidade do Rio de Janeiro. Tanto que mandei, quando ele decidiu vir morar no interior, eu falei, então manda a mudança antes. Mandando a mudança antes, eu não podia me arrepender. É verdade. Foi a maneira pela qual eu fiquei. Mas ele tinha um amigo, e os pais do amigo, que era nosso colega de turma também, doutor Sidney Veck, que já faleceu. E era uma criatura maravilhosa. Um grande amigo que eu tinha. Era nosso grande amigo também, se formou junto conosco. Então, ele chegou a trabalhar em Santa Fé com vocês? Não, ele trabalhou em Aparecida do Taboado, em Mato Grosso. Mas que tinha que passar por vocês. Tinha que passar por nós, exatamente. E aí, então, o Aníbal gostou da cidade, que era uma cidade que estava assim, tinha 18 anos só de fundada, né? Quantos habitantes tinha na época? Eu acho que tinha pouco mais de 20 mil. Pouco mais de 20 mil. Então, era a cidade que estava em crescimento e ele viu assim, ele disse, nós vamos crescer junto com a cidade. É uma cidade de futuro. E fomos, só que foi assim, para mim foi muito difícil a adequação. Não só, assim, a distância da família. Naquela época não tinha nem voo. Não tinha nada. Não, nós íamos no asfalto em pista dupla, exatamente, simples, até Estrela do Oeste. Estrela do Oeste até Santa Fé era terra. No primeiro dia que nós viemos, nós atolamos. Tinha passado um caminhão, o caminhão fez aquele tremendo, deu vontade de voltar para o Rio de Janeiro. E o carro ficou suspenso. No meio, o Fusquinha, né, o carro da época,
E a nossa sorte é que vinha atrás de nós um time de futebol, eles tinham ido jogar, então juntaram os 20 e levantaram o carro e puseram no lugar mais elevado. Foi assim que foi feito, né? Que a gente pôde continuar a viagem, mas foi muito difícil. E para Rio Preto, essa mudança? Para Rio Preto a mudança foi ótima. Quantos anos eles estão aqui? 20, quase. Tudo isso? Porque nós ficamos 21 anos, nós temos 50 anos de formado, então já tem 29 anos. Eu acho que vocês vieram mais ou menos na época que o Edinho veio para cá, não? O Edinho veio mais ou menos no mesmo período. Talvez um pouco depois. Eu acho que quando nós mudamos para Rio Preto, o Edinho tinha um apartamento em São Paulo. Mas já fazia essa escala já em Rio Preto, já estava começando a fazer os contatos. Sei. Mas é mais ou menos o mesmo período, sim. Nós mudamos no final de 1989. Pois é, mas eu quero fazer uma pergunta e deixar no ar para você, porque agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. No decorrer das suas atividades, houve mudança de foco? Férias no Rio Preto Shopping. Atração com mais de 300 mil bolinhas. Oficinas infantis, teatro, brincadeiras, muita diversão e 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. No Rio Preto Shopping. E aí, doutora? Sim. Quer dizer, inicialmente eu fiz ginecologia e obstetrícia, que eram umas especialidades que me atraíam muito pela condição feminina da época. A mulher não tinha a valorização que tinha hoje, certo? Eu achava que era uma pessoa fragilizada pela educação, socialmente, dentro do casamento ela ficava em segundo plano. Então minha ideia era o seguinte, vou tentar fazer algo pela condição feminina. Então, escolhi ginecologia e obstetrícia também. O atendimento obstétrico ainda era muito rude, não havia aquela delicadeza no trato com a mulher num período tão crítico, tão especial da vida dela. Então, foram as minhas escolhas. Depois, eu resolvi, fiz um concurso e passei a ser médica do Estado em meio período. E eu resolvi, para poder ter uma carreira dentro do Estado, fazer o curso de sanitarista, de saúde pública. Aí depois fiz o concurso, aí virei sanitarista do Estado até me aposentar, né? Quanto tempo ficou lá? Fiquei 32 anos. Nossa. 32 a 33, mas eu acho que mais 33. E depois, então, a mulher teve mais liberdade, as pacientes tiveram mais liberdade para se comunicar com a gente e menos inibidas, né? Porque sempre a educação da mulher foi sempre de reprimir todos os desejos, todas as atitudes, certo? Como que domar a mulher, né? Seria a educação feminina. Mas aos poucos elas começaram a me perguntar, doutor, e assim, por que eu tenho falta de desejo? Por que o meu casamento não está indo bem? Meu marido é muito bom, mas a cama não rola. Como é que faz? E às vezes eu tinha, e outras perguntas até mais complexas, né? E às vezes eu não tinha condição de respondê-las sobre isso. Ficava difícil, até eu mesmo tinha minhas inibições de tocar num assunto tão íntimo, né? Então houve a oportunidade, eu fiz a pós-graduação de sexualidade humana. E quer dizer que ao longo desses 50 anos, então, lógico que evoluiu muito a condição feminina, né? Muito, foi uma mudança total. Além da mulher ser reprimida, a mulher era subjugada. Primeiro ela era dominada pelo pai.
ela casava, passava ao domínio do marido. Ela não tinha uma identidade, ela não tinha uma autonomia de decidir as coisas. Tudo passava primeiro pelo pai e depois pelo marido, certo? E até então, se ela era inibida naturalmente em todos os aspectos da vida dela, na sexualidade era mais inibida ainda. A maioria das vezes casava virgem, não conhecia nada sobre a intimidade. Algumas tinham até um choque, né? Porque não imaginavam como seria um relacionamento sexual, certo? Não se conheciam, não conheciam o próprio corpo. Era quase que pecaminoso se tocar. Ela não sabia as sensações boas que o corpo pode oferecer. Então, em decorrência disso tudo, eu acho que valorizar essa parte da mulher, porque ninguém é feliz se não é feliz na sua intimidade. É verdade. Agora, doutora, a sexualidade, você tem seu consultório. As mulheres lá te procuram para trocar ideia, pedir sugestão, ou você só recebe as clientes como médica ginecologista e obstetra? Não, geralmente a secretária pergunta qual é o tipo de consulta que ela deseja fazer. Porque se for ginecológico, tem todos os procedimentos, como hoje a maioria das pacientes são de convênios, a gente tem um determinado tempo para atendê-las, certo? Porque senão inviabilizaria o atendimento de outras pacientes. Então, se ela disser assim, não, eu vim para ver meu problema ginecológico, eu quero fazer o acompanhamento ginecológico. Mas tem pacientes que vêm e dizem assim, não, eu quero me consultar de sexualidade. Aí ela já põe até no próprio na própria ficha, que a consulta é de sexualidade. Porque é uma consulta demorada, uma consulta que a pessoa precisa se abrir, precisa de conversar. Exatamente. A gente precisa de fazer muitas perguntas. Uma psicóloga? Tem um pouco. Bom, eu fiz psicologia também. Fiz eu, junto com medicina, eu tinha um horário vago à noite, né? Entre as 5 horas e as 10 horas. E nesse horário eu fiz filosofia, psicologia e sociologia na faculdade estadual. A medicina era federal e a parte de psicologia e filosofia era estadual. Então eu fiz as duas faculdades, me formei praticamente junto. Quer dizer que sexualidade feminina continua um desafio? Continua um desafio. A mulher é mais complicada. A mulher tem... O hormônio do desejo é a testosterona, que é o hormônio masculino por excelência. A mulher libera quantidades mínimas de hormônio dessa testosterona. Ela libera um pouco mais no período em que ela está fértil, quando ela ovulou. Na hora em que a mulher ovula, ela está mais disponibilizada para o encontro íntimo, para o contato íntimo. Mas como a maioria das pacientes hoje tomam um anticoncepcional, e o anticoncepcional tira a fertilidade das mulheres, suspende temporariamente a fertilidade, fica mais difícil para as mulheres terem esse período que seria bom para o relacionamento sexual. Então, já começa a ter um problema, a dificuldade de a diminuição da testosterona e essa dificuldade de desejo. Além disso, nós já tocamos nesse assunto, a mulher foi reprimida. A geração atual nem tanto, mas a nossa geração, se das anteriores... Como foi, hein? Foi muito reprimida. A própria religião não aceitava a sexualidade. A partir do século XV, da era medieval, a igreja exercia um poder, era o terceiro poder, né? Entende? Então ela considerava... o marido também. Exatamente. Deixava a mulher em casa, não podia sair para trabalhar. Exato. Então o que acontecia? A sexualidade era vista como pecaminosa. Só era aceita a sexualidade se fosse para reprodução. Certo? Não existia a sexualidade assim, intimidade, prazer, contato, troca afetiva, troca de experiência. Isso não existia, certo? E então, felizmente, com essas mudanças, a mulher pôde assim, se conhecer melhor. A masturbação era um tabu, ninguém pensava, diziam que até crescia cabelo na mão, né? Que não, é uma área que a gente não tem pelo, né? Nasceria pelo. Então, as mulheres tinham vergonha de se tocar, tinham vergonha de que alguém soubesse que elas se tocavam. E como é que ela vai informar para o seu parceiro quais são as sensações boas que ela tem e quais as áreas? Você sabe que eu tive uma experiência de estudar em colégio interno, né? Nessa época... o século passado. E lá a gente trocava de roupa, entre 50 e 60 alunas no mesmo salão, e ninguém via
a pele uma da outra para cima do joelho e nem daqui para baixo, tudo tampado. Era uma coisa, a gente era instruída para se portar dessa forma. Para se cobrir. Para se cobrir, exatamente. Então, foi um dos grandes preocupações foi em relação a isso. Os estudos de sexualidade só começaram nos anos 60 do século XX, né? 1966 foi a pílula, foi lançada a pílula anticoncepcional. Foi no ano que eu me formei. E a pílula veio também aumentar as possibilidades das mulheres, porque antes, se ela tivesse relação, ela ia engravidar. Se ela engravidasse, como é que ela ia manter seu emprego? Era muito difícil, não é mesmo? Então, a pílula libertou muito a mulher pôde programar a sua família, certo? E pôde construir uma carreira conciliando a maternidade com a profissional. Pois é, mas você está sempre sendo convidada para proferir palestras. Eu me lembro, teve época, mês de março, que era mês das mulheres, você estava toda hora para cá e para lá. Qual que é o tema mais solicitado? É sobre a ginecologia obstetrícia ou o sexo? A sexualidade. Sexualidade. Ainda é mal compreendida, ainda é difícil de abordar o tema. Muita gente leva pelo lado pior, né, achando que se vai ter uma palestra sobre sexualidade, vai ter uma imoralidade, vai ter um outro sentido junto. Então, é muito delicado a gente falar de uma maneira que construa. Certo? Sente-se realizada com a profissão? Assim, eu acho que sim. Após 50 anos, ainda estou trabalhando, diminuiu o ritmo de trabalho. Aliás, a minha médica, eu tive sempre... Com grande honra. Quando eu não a conhecia, a minha médica era a doutora Reni Bertazzo. Agora, ela aposentou e aposentou a gente assim, não veio aviso prévio, não tem trabalhista, não tem nada. Então, foi onde eu fui procurá-la, estou muito satisfeita. E eu queria agora... Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Passou muito rápido, né? Obrigada. Mas eu tenho umas perguntas, aquelas perguntas tipo VaptVupt, para te fazer. Joia. Você está pronta? Então, vamos lá. Se não fosse você, quem você gostaria de ser? Nem me imagino não sendo eu. Eu sou muito consciente. E um hobby? O hobby que eu gosto é leitura. Uma viagem inesquecível? Foi para a China. Com o marido e com os filhos? Ou... Só com meu marido. Porque tanto você como ele, você foi também governadora do Rotary ou foi só ele? Só ele. Só ele. E a gente ali no Rotary, logo que nós entramos, vocês vieram depois, e são atuantes sócios lá do Rotary, e a gente vê que o Rotary, ainda existe o Rotary de São José do Rio Preto, que é o pioneiro. Por quê? Porque tem pessoas como vocês, que gostam, que divulgam, que vivem pelo Rotary, sempre pensando em ajudar alguém. É isso que é o bacana do Rotary Club. Então, eu acho que existe ainda por causa de pessoas como você, um Daniel, uma Melinha, um João Gilberto, Batista Queiroz, Tereza, João Batista, Sangiusi. exatamente, e tantos outros lá que a gente acaba esquecendo de citar os nomes. Bom, se não tivesse essa profissão, qual gostaria de ter? Não me imagino não sendo médica. É de muitos amigos? Sim, temos uma gama de amigos muito especiais. E se fosse para você voltar ao passado, que época você gostaria de voltar? Eu acho que eu estou tão bem na atual fase. Acho que não dá para voltar e nem gostaria de voltar. Não gosto de repetição. Você sabe que eu gostaria de voltar, Zé? Muita coisa que eu fiz errado eu não ia fazer mais. Sim, mas de repente. O erro faz parte do percurso, viu, Cida? Eu não queria errar, eu queria ser perfeito. Mas isso é que torna você especial. Se você só tivesse coisas boas ou só acertasse, só acerto, ia ser muito monótona. O que você acha que falta aqui em Rio Preto? Rio Preto é uma cidade muito boa para se morar, nós nos demos muito bem aqui, estamos muito felizes, um número muito grande de amigos, que em parte nós devemos ao Rotary até, porque o Aníbal já veio com a indicação para Rio Preto, nós mudamos ele já sendo indicado governador, certo? Eu acho só que faltaria em Rio Preto, assim,
melhorar o aspecto da cidade. Eu acho que a cidade ainda não é limpa como deveria ser, não é cuidada como deveria ser. Eu acho que deveria ser mais varrida, ou em lugar de mais varrida, que as pessoas não jogassem as coisas fora, que zelassem. Levasse uma multa, aí parava. Talvez até. A única coisa, a cidade é bonita, tem um traçado urbanístico muito bom, muito satisfatório, apesar das duas avenidas estarem na Baixada e sofrer com as enchentes, mas é uma cidade de traçado bonito, bem agradável mesmo, tem belas construções, condomínios muito, que poucas cidades têm um número de proporcionalmente a Rio Preto, então é uma cidade ótima. Precisava só melhorar o glamour da cidade. Acho que a cidade precisava de um pouco de glamour. E um conselho para quem vai iniciar a carreira? A medicina? A medicina. Claro que a medicina tradicional está sofrendo muitas mudanças, né? Então, novas especialidades surgiram, mas, assim, a escolha que for feita, eu acho que deve ser de uma especialidade sempre nova que esteja surgindo. Exatamente. Por exemplo, para mim, hoje, se eu estivesse começando, ia fazer cirurgia robótica. Ai, que chique. Acho encantador aquilo, não é lesiva, é de uma delicadeza total, certo? Então tem especialidades assim surgindo. Mas outra coisa é que você acredite no que faz e faça o melhor que puder. É verdade. E o que você espera do nosso país, em poucas palavras, agora para esse segundo semestre? Olha, as as perspectivas não são meio sombrias, né? A gente está num estado, eu estou num estado de choque. Um choque Todos assim, nós, porque uma instabilidade. Nunca imaginei o grau de corrupção que atingiu este país. E como você disse, eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos e eu a vida inteira eu falava com ela, filha, volta, você faz mais falta aqui do que lá e tal. A partir de 2 anos atrás, eu não tenho mais coragem de pedir para ela voltar. Se eu tivesse 20 anos menos, eu não estava aqui. Talvez eu também fosse embora, E qual que é o seu maior tesouro? Meu maior tesouro é minha família. Né? Sem dúvida nenhuma. Bom, doutora, foi um prazer enorme, eu vou repetir sempre isso. Todas as vezes que eu encontrar com você, eu quero repetir. Um dia eu quero trazer seu marido aqui, para ele contar também a história dele. Eu acho que ele estará à disposição. Eu quero, então, mais uma vez agradecê-la, desejar saúde para você, saúde para ele, para toda a família. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre todos vocês, viu? Muito obrigada, isso aí, gente. Viu? Programa de Cara com Cara encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda a semana que vem, que são 2 semanas, que nós estaremos trazendo essa convidada tão especial aqui para todos vocês. Não se esqueçam, sigam aqui no YouTube, aqui tem as redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook, e vocês poderão acompanhar esse programa. E é isso aí, gente. Eu tenho certeza de uma coisa, essa convidada foi muito bacana para mim e com certeza será também para você.